Olá, minha gente, aqui é o pastor Neilton Rocha. Eu já estou no meu local secreto de oração e eu quero falar com você que me ouve aqui pelo youtube.com/Neilton Rocha para se inscrever no meu canal e compartilhar esta palavra, porque antes de orar eu vou trazer uma palavra. E também você que me ouve aqui pelo WhatsApp, pelo nosso pacto, para encaminhar esta oração para as pessoas que você ama. Bom, a palavra de hoje ela vai falar sobre um assunto que traz condenação para a nossa alma, que é o pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que não se arrepende, esconde, este tal nunca prosperará. E o Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Em outras palavras, quando a pessoa está envolvida, presa ao pecado, se ela não buscar a ajuda de Deus, ela vai se metendo muito mais além dos pecados comuns que ela comete, já que um abismo chama outro abismo. Em Apocalipse 22:11, diz a palavra: quem é sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Então, o que a pessoa precisa pôr na cabeça? Que quanto mais ela se intromete com o pecado, mais suja ela vai ficar com o pecado. Bem, onde é que está o problema de tudo isso? Todo pecado gera uma culpa, uma consequência, uma condenação. E muitas vezes o pecador não suporta o peso da condenação e se entrega ao domínio do pecado, se tornando então assim escravo do pecado, servo do pecado. O apóstolo Paulo diz: aquele a quem você se der para servir, escolher para servir, para ser servo, você será servo. E esta palavra servo quer dizer escravo. Em outras palavras, se a pessoa escolher ser escravo do pecado, ela vai ser escrava do pecado, não é? Escravo do pecado ou da justiça para a salvação. Tudo é uma questão de determinação, de posicionamento e escolha. E é muito importante o pecador assumir o seu erro, porque o salário do pecado é a morte. E não adianta a pessoa dizer que não tem pecado. O apóstolo João escreveu dizendo: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemo-lo mentiroso. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não adianta, a pessoa ela tem que confessar os pecados e tem que pedir a misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo na vida dela. Assim como o acusado de um crime paga pelos seus erros, assim também o pecado não confessado traz as suas consequências. A pessoa, por exemplo, vive a vida inteira usando drogas. Ela está matando o corpo. Uma hora isso vai trazer a consequência. Uma hora a conta chega. A pessoa vive roubando. Uma hora a conta chega. A pessoa vive enganando os outros. Uma hora a conta chega. A pessoa vive mentindo. Uma hora a conta chega. Vive mentindo para o chefe, mentindo para a esposa, mentindo para o marido, mentindo para a irmã, mentindo para a mãe, para o pai, para as pessoas. Pastor, o senhor está falando aí, estou tremendo aqui porque esta palavra está falando comigo. O que é que eu devo fazer? Deve se arrepender dos seus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e deixa. O salmista Davi disse: enquanto eu me calei, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Mas quando eu a ti, ó Senhor, confessei os meus pecados, então o Senhor teve misericórdia de mim. A quem nós devemos confessar os nossos pecados? O irmão Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Porém, esta questão de confessar pecados e segredos tem que ser muito, muito bem elaborada. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que você deve confiar. Tem gente que você abre o seu coração contando os seus pecados e os seus segredos mais íntimos e a pessoa vai lá e põe no Instagram.
A pessoa vai lá e põe no YouTube. A pessoa lá vai contando para outros amigos. Então, uma coisa que era sua e de Deus, um pecado seu, algo que você fez, que você está arrependido, você conta para uma pessoa que não é de confiança, ela sai contando para todo mundo. Por isso que o salmista Davi disse, e está lá no Salmo 32, versículo 5, ele disse: a ti, ó Senhor, eu abri o meu coração e contei os meus pecados. A ti eu confessei. Então é ao Senhor que você tem que confessar. É a Deus. Eu sei que o irmão Tiago disse: confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu lembro de uma ilustração contada pelo pastor João Ribe, de 3 amigos, 3 pastores que se reuniram para contar as suas culpas, os seus pecados. E o mais jovem levantava a mão e dizia: eu quero falar primeiro, eu quero confessar primeiro. Confessar o meu pecado primeiro. Só que o pastor mais velho, o cristão mais velho, já foi dizendo: o meu pecado é mulher, eu não aguento ver a mulher. Eu sei que é pecado, eu nunca adulterei, mas eu cobiço a mulher, o meu pecado é cobiça. Aí o mais jovem disse: deixa eu contar o meu pecado primeiro, deixa eu contar o meu pecado. E aí o outro, imediatamente antes daquele jovem falar qual era o pecado dele, o outro disse: o meu pecado é avareza, o meu problema é dinheiro, eu sou agarrado a dinheiro, eu sou avarento, eu não consigo fazer nada por ninguém, eu não consigo gastar o dinheiro, eu penso em guardar o tempo todo, não porque eu queira um futuro melhor para mim ou para minha família, mas porque eu sou avarento e o pecado de avareza vai me levar para o inferno se eu não confessar. Por isso eu estou confessando e deixando. E aí o outro começou a chorar e disse: eu falei que eu queria contar primeiro. Aí os 2 amigos abraçaram aquele moço e disse: não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Qual é o seu pecado? Ele disse: o meu pecado é que eu sou fofoqueiro. E eu já contei para todo mundo o pecado de vocês. Está aqui, ó, já postei no Instagram. Então, às vezes você acha que está confessando os seus pecados ou contando os seus segredos para uma pessoa de confiança e a pessoa é um fofoqueiro e acaba acabando com a sua vida, né? Ao invés de resolver o problema, aumenta em muito. Levando em consideração que muitos problemas materiais e de saúde estão relacionados com o arrependimento de pecados, você deveria pedir perdão a Deus pelos seus pecados, seja eles de avareza, de mentira, de adultério, de pornografia, de vícios, de drogas, eu não sei. E não adianta contar para mim, não precisa contar para mim. Tem que ser você e Deus. Jesus curava as pessoas, muitas delas, e você sabe o que Jesus dizia? Vá e não peques mais, vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores do que estas. Jesus curou um paralítico e ele disse: vai e não peques mais. Aliás, ele falou para o paralítico, né? Depois que ele o encontrou no templo: vejo que estás são, estás curado, então vá e não peques mais para que coisas piores não te suceda. Ele falou muitas vezes isso. Existem doenças que estão ligadas diretamente ao pecado do homem. Ligadas diretamente ao pecado do homem. Existem muitas pessoas que estão com a vida amarrada por causa do pecado da avareza, por causa da infidelidade nos dízimos, nas ofertas, por causa da maldade do coração. Então, qual o conselho que eu te dou hoje? Peça a Deus perdão por todos os seus pecados. Independente se sua vida está andando ou não, se a sua vida está ruim ou não, se você está doente ou saudável, peça perdão pelos seus pecados, sabe? É difícil a gente imaginar quando Deus vai nos chamar. Eu também peço diariamente perdão pelos meus pecados. Jesus, o Cristo, o único que não pecou, ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, cravando a cédula que nos era contrária na cruz. Viu? Então você precisa de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Deus disse: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, aquele vermelho forte como a escarlata, eu acho, eu vou perdoar os teus pecados e eles ficarão limpos, alvos como a neve. E em Isaías 43, o Senhor diz, 43, 25, diz assim: por amor de mim,
dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, ele perdoa e esquece. Você quer pedir a Deus perdão pelos seus pecados agora? Quer voltar para Jesus? Quer fazer isso? Pastor, eu quero. Então levante a mão aí onde você está e diga assim comigo: eu agora me arrependo de todos os meus pecados e de todas as minhas falhas, e eu confesso ao Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu peço perdão por todas as minhas transgressões e por todos os meus erros. Em nome do Senhor Jesus, eu confesso como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Eu vou orar agora para que Deus faça uma limpeza no seu coração, na sua mente, e acredite, muitas pessoas serão curadas agora de doenças causadas pelos pecados, por espíritos malignos, doenças físicas, coronavírus e outras. Pessoas serão libertas, portas serão abertas por causa do seu arrependimento. Se você se arrepender de verdade agora, coisas grandes irão acontecer. Se você se arrepende de coração, pense em Deus e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero que o Senhor minuciosamente examine a este homem e a esta mulher. Eu quero que o Senhor olhe o que tem passado na mente desta pessoa. E muitas vezes tem sido pensamentos pecaminosos, pensamentos de adultério, de prostituição, de pornografia, de vícios, de homicídio, de assassinato, de suicídio, de ódio, de vingança, pensamentos nocivos, meu Deus. Muitas vezes esta pessoa tem pecado, inclusive com o que ela vê na internet, com a concupiscência da carne, com a concupiscência do sangue, com a concupiscência dos olhos. Esta pessoa tem pecado, meu Deus, muitas vezes diante do Senhor, com pensamentos, com aquilo que vê, com aquilo que ouve e com aquilo que fala. O Senhor conhece a vida deste homem e conhece a vida desta mulher e sabe exatamente o que esta pessoa tem pensado, ouvido, falado e sentido. Olhe agora o coração desta pessoa, meu Deus. Esta pessoa que guarda mágoa, raiz de amargura, rancor. Esta pessoa, meu Deus, que tem pensamentos nocivos, pensamentos de vingança, de ódio. Esta pessoa que no coração, meu Deus, ela não consegue perdoar e o seu coração tem maquinado coisas e pensamentos viciosos, pensamentos pecaminosos. O Senhor sabe qual é o pecado desta pessoa. Esta pessoa que está no pecado do homossexualismo, no pecado da prostituição, no pecado da pornografia, no pecado das drogas, do adultério, no pecado da mentira, da avareza e quantos outros pecados que muitas vezes nós não citamos, mas eles trazem condenação, porque o salário do pecado é a morte. Por isso Cristo morreu na cruz do Calvário, o justo pelo injusto. Tudo ou qualquer coisa que façamos para justificar os nossos pecados, nós não iremos conseguir, porque nós não temos a habilidade de justificar os nossos pecados e os nossos erros, pois somos pecadores, no entanto, pecadores arrependidos. Então agora, Senhor, entre nos pensamentos desta pessoa, tire todo pensamento ruim, todo pensamento pecaminoso e coloque na mente desta pessoa pensamentos de vida eterna, pensamentos de santificação e de salvação. Faça com que entre nos ouvidos desta pessoa a tua palavra, aquilo que bendiz, engrandece, magnifica e louva o teu nome. Coloque, meu Deus, diante dos olhos desta pessoa aquilo que é bom e agradável diante do Senhor e para a sua alma, e coloque também palavras de vida eterna na boca, nos lábios desta pessoa. Se esta pessoa tem uma boca que só fala coisas ruins, só fala palavrões, palavras de baixo calão, se a boca desta
pessoa, a língua desta pessoa só amaldiçoa. Então mude, meu Deus, assim como o Senhor deu ordem a um serafim para arrancar uma brasa viva do altar e colar na boca, tocar na boca, nos lábios de Isaías. Toca nos lábios desta pessoa agora, para que os lábios desta pessoa tenham as palavras da vida eterna, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça uma transformação extraordinária, entre no coração desta pessoa e remova todo sentimento faccioso, todo sentimento de ódio, vingança e pensamentos ruins que estão no coração desta pessoa, assim como o profeta Ezequiel diz o Senhor: arrancarei o coração de pedra e porei um coração de carne. Então transforme o coração desta pessoa. E agora, meu Deus, tire da mente, da casa e do corpo desta pessoa todo vício. O vício do cigarro, o vício do crack, o vício da maconha. Liberte esta pessoa do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da mentira, da avareza e dos pecados que condenam, porque todo pecado traz condenação. Tira, meu Deus, o fardo pesado que está sobre os ombros desta pessoa. E se esta pessoa estiver possuída por espíritos malignos, faça esse espírito desaparecer, faça este espírito abandonar esta pessoa, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, o demônio que foi mandado para destruir a vida desta pessoa, faça ir embora agora e no lugar encha esta pessoa com o teu Espírito Santo, com a tua presença, com o teu poder. Meu Deus, se esta pessoa estiver doente agora, eu não sei se a causa foi o pecado ou qualquer outra coisa, mas eu sei que o Senhor pode curar esta pessoa. Então cure esta pessoa, porque eu sei que ela não vai mais cometer este erro. Cure esta pessoa do alto da cabeça às plantas dos pés. E se por causa da avareza alguma coisa estiver retida, tire o pecado da avareza do coração desta pessoa e libere todas as bênçãos na vida dela. E assim, meu Deus, eu finalizo esta oração bendizendo, engrandecendo, magnificando e engrandecendo o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E assim nós pedimos a misericórdia pelo sacrifício de Jesus Cristo. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados e todas as nossas falhas, porque apesar de sermos filhos desobedientes muitas vezes, nós sabemos que o Senhor nos ama e nos amou primeiro. O Senhor não precisou e não precisa do nosso amor para nos amar. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou ainda sendo nós pecadores. Estávamos ainda mortos nos nossos pecados e o Senhor nos amou. E nos amou entregando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Então nos ajude e nos perdoe, porque como filhos queremos agradar a Ti. Ó Pai querido, queremos Te agradar e andar em Tua presença, obedecendo a Tua palavra. Nos ajude a nos santificar e a Te servir na beleza da Tua santidade. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço, a paz do Senhor. Se inscrevam no meu canal e compartilhe esta palavra para que mais pecadores como eu e você sejam alcançados e salvos pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã, um forte abraço, a paz do Senhor, Pastor Neilton Rocha. Foi longa a caminhada que eu enfrentei, estava só sem direção, sem saber o que fazer, com o coração angustiado, à beira do abismo eu me encontrei. Mas quando ouvi falar de Ti, Jesus, Teus caminhos eu segui. Foi longa a caminhada que eu enfrentei, estava só sem direção, sem saber o que fazer, com o coração angustiado, à beira do abismo eu me encontrei. Mas quando ouvi falar de
ti, Jesus, teus caminhos eu segui. Jesus mudou a minha história, transformou o meu viver, derramou sobre mim o seu bálsamo e quer fazer o mesmo com você. Entregue a Ele todo o teu viver, sua vida, sua casa e sua família. Entregue tudo a Jesus, o Rei da Glória. Somente Ele pode mudar a tua história. Me curou, me libertou, cicatrizou minhas feridas e hoje salvo estou. Jesus mudou a minha história, transformou o meu viver, derramou sobre mim o seu bálsamo e quer fazer o mesmo com você. Entregue a Ele todo o teu viver, sua vida, sua casa e sua família. Jesus mudou a minha história, transformou o meu viver, derramou sobre mim o seu bálsamo e quer fazer o mesmo com você. Entregue a Ele todo o teu viver, sua vida, sua casa e sua família. Jesus mudou a minha história, transformou o meu viver, derramou sobre mim o seu bálsamo e quer fazer o mesmo com você. Entregue a Ele todo o teu viver, sua vida, sua casa e sua família. Sua vida, sua casa e sua família. Sua vida.